Galera, beleza? Eu vou te mostrar uma dica aqui para você fazer os desafios com o Bcrowd. Se você já viu alguns outros vídeos, né, sobre aí como você realmente aprender JavaScript, eu te passei a dica, né? Entra aqui na trilha de estudos no nosso site. Aqui no módulo de JavaScript, a gente tem esses 18 desafios aqui. Isso eu já falei, né? Agora eu vou te dar uma dica de como que você vai rodar o código de forma bem conveniente dentro do seu computador, né? Basicamente, eu abri aqui um desses exercícios qualquer, né? Eu vou colocar aqui JavaScript, né? JavaScript. Então, ele já meio que me monta um esqueleto de código aqui, né? Essas linhas aqui. Ou seja, essas linhas aqui são necessárias para o Bcrowd entender o seu código, né? Uma dica muito boa aí para você entender melhor o significado dessas linhas, né? É colocar no ChatGPT. O ChatGPT não é muito bom para... Opa! Explique em português. É bom você saber inglês também, né? Mas enfim, ó, ele pode aqui te explicar as coisas. O ChatGPT não é muito bom para fazer o código por você, mas para te explicar, ele vai explicar aqui com bastante clareza, ó, passo a passo. Então, a ideia do vídeo não é explicar o código, né? Então, por isso essa tangente rápida, né? Mas basicamente é o seguinte, que beleza, você pode codar aqui o seu script aqui dentro, né? Mas que conveniência que você tem com isso aqui, né? Então, o ideal é a gente poder usar o VS Code, né? A gente não está acostumando aí a trabalhar com o VS Code, né? Então, qual que é a forma de eu rodar esse código localmente? Porque aí eu posso dar um console log, eu posso debugar ele de forma aí que eu quiser, né? Esse campo aqui de você colocar o código dentro do Bcrowd é só na hora que você fala assim, ó, eu tenho certeza e eu vou ver agora se está pronto, né? Minha cabeça está na frente, mas basicamente aqui, né? Você colocar o código e enviar. Então você vai enviar quando estiver pronto só, né? Bom, a dica é o seguinte, copia isso daqui e aí eu vou te pedir para você ter o WSL instalado, né? Se você não sabe o que é o WSL, é uma coisa que te permite usar o Linux dentro do seu Windows, certo? É muito conveniente para você desenvolver, certo? E é muito mais fácil do que você instalar o Linux direto da sua máquina, né? Se você tem um interesse nisso, vai ser uma coisa muito interessante para você. Você vai aprender bastante coisa sobre sistemas operacionais. Vai ser uma jornada incrível, né? Mas basicamente, o que eu gostaria de fazer aqui? Eu vou criar aqui uma pasta, né? Bcrowd. E eu vou abrir o VS Code. Code Bcrowd. Né? Então, abrir o VS Code aqui. Basicamente, eu posso fazer um outro vídeo aqui explicando melhor sobre essas coisas aqui do WSL. Mas eu estou aqui no VS Code, dentro do WSL, né? Eu vou criar um arquivo aqui, que é o meu arquivo teste.js. Ou então, melhor, eu vou colocar aqui o número, né? 1019. 1019. E vou colocar aqui o código aqui dentro. E eu vou dar um console log, né? Você já está familiarizado com os comandos do JavaScript, sabe que o console log é para mostrar o conteúdo numa variável na tela, né? Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado input, né? E aqui eu vou colocar, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar os casos de testes que estão aqui, né? Então, o que na prática o Bcrowd também faz? É como se ele tivesse aqui 3 arquivos e ele vai mandar cada um desses 3 arquivos para dentro do seu sistema, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu colocando aqui 556, né? E agora eu vou abrir o meu terminal. Eu vou rodar aqui o comando do Node, né? Então, Node é o quê? É um runtime de JavaScript, né? Então, considere aí que eu estou rodando aqui o JavaScript, 1090.javascript. Aí eu vou usar esse comandinho aqui de terminal de Linux, né? Que é assim, receba, e agora eu vou colocar o meu input.
né? Então, input tem a ver com o arquivo que eu criei aqui, né? Node 1019 é esse JavaScript que eu tenho aqui, dando enter, ou seja, eu usei o arquivo que eu criei para alimentar aqui o meu script, certo? Eu joguei o meu arquivo para dentro do meu script. Por que que eu teria que fazer isso, né? Porque se você não usar essas linhas aqui em cima, você não vai conseguir pegar as informações das variáveis de entrada do bcrowd, certo? Então, é uma forma de, dentro do seu computador, você fazer um ambiente bem parecido com o ambiente que o bcrowd vai usar internamente, né? Porque como que o bcrowd vai saber se o seu código está certo, né? O bcrowd olha qual que foi o código que eu escrevi? Não, o bcrowd não olha o texto do seu código, ele executa o seu código, certo? Então, como que ele vai avaliar se o seu código está correto ou não se ele não olha o texto? Ele vai pegar aqui o valor de entrada e vai ver se o valor de saída está correto, né? Então, aí você pode falar, eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? If lines na posição 0 é igual a 556, então dou um console log nesse valor aqui, né? Que é esse exemplo de saída. Se for 1, aí vai ser esse daqui, né? Vamos aqui tentar fazer essa pilantragem, né? Isso aqui é uma pilantragem. Né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu coloquei 556 e eu estou saindo aqui 0916. Agora eu coloco aqui 1. Coloquei 1, apareceu 001. Coloquei esse número aqui, apareceu isso daqui. Em tese, meu sistema está certo, né? Ó, eu estou colocando essas entradas e está dando essas saídas, né? Mas se eu colocar aqui dentro, você vai ver que vai dar errado. Né? Então, já mostrando que a pilantragem, o crime não compensa, né? Parece que deu um problema. Ah, tá. Captcha, né? Vamos aqui, motos. Por que que ele vai dar errado? Porque ele tem outros casos de teste. Olha que nesses casos de teste aqui, ele falou que tá certo. Só que outros testes adicionais existem também, né? Não são só esses exemplos de entrada aqui. São exemplos, né? Mas não são todas as entradas. Então, é uma forma... ou seja, é impossível de burlar dessa forma, né? Só se você conhecesse todos os casos de teste. Aí você poderia fazer uma coisa... Mas não, você tem que realmente codar aqui, fazer ifs, fazer fors, né? Criar variáveis. Você vai ter que codar. Mas enfim, a dica é principalmente essa daqui. Porque o bcrowd, né, ele vai rodar seu código usando uma entrada e vai comparar se a saída é o que ele espera. Mas você tem que entender que esse código está sendo executado dentro de um sistema operacional, dentro de algum lugar. E eles usam um sistema operacional Linux. Né? Não sei exatamente qual tipo de Linux, né? Mas basicamente, internamente, eles fazem uma coisa muito parecida com isso daqui que você está fazendo na linha de comando, certo? Então, isso aqui é a forma mais simples de você fazer, de você rodar o código do bcrowd localmente, certo? E o input você vai mudando para você testar se cada um dos seus casos de testes estão funcionando, certo? A dica é isso, né? Eu acho que é tudo que eu precisava falar, né? Então, tem a questão do WSL também, né? Você vai conseguir achar aí tutoriais bem simplesinho para você instalar o WSL dentro do seu Windows, né? Não é muito difícil, não. E aí você vai ter aqui um terminal, quando você aperta aqui a tecla do menu iniciar e escreve WSL, né? Você vai ter aqui uma forma de você acessar o terminal do
do Linux que está instalado dentro da sua máquina, né? E aí é interessante você conhecer alguns comandinhos básicos, né? Então eu usei esse comando aqui, mkdir, que serve para você criar uma pasta, né? E eu usei também o comando code, que serve para você abrir o VS Code, né? Então, se eu code pasta, quer dizer que eu abri o VS Code dentro daquela pasta, né? Eu acho que por esse vídeo é só isso, né? Agradeço a atenção aí. E assim, usar o Bcrowd é uma forma muito interessante de você evoluir. Tem alguns desafios aqui, por exemplo, essa matriz quadrada, que ela te gera uma certa dificuldade, né? E é uma coisa diferente aí do que você normalmente vai estar codando aí nos tutoriais, né? Nos guias. Então, isso aqui é uma forma de você praticar lógica de programação. Então, faça pelo menos esses exercícios aqui. É um pouco maçante? Infelizmente é maçante, né? Mas você vai ver que você vai colher frutos muito bons disso aí. Muitos bons frutos. Beleza? Então, obrigado e até mais.